propagar o que elas pensam. E assim se divide as religiões, se dividem as políticas. Quem é de direita faz a sua bolha na direita e tudo que a esquerda disser está errado. Quem é de esquerda faz a sua bolha na esquerda e tudo que a direita disser está errado. E nas religiões da mesma forma. Cristãos contra pagãos, islâmicos contra judeus e até mesmo nos cultos afro-brasileiros, né? Uma disputa interna, Umbanda contra Candomblé e assim por diante, e um querendo ser melhor do que o outro, um não querendo se misturar com o outro. Uma vez eu fui no Vale dos Orixás, no interior de São Paulo, e vi que havia um preconceito entre eles. Né? A Umbanda não queria se misturar com o Candomblé, e um ficava dizendo que o outro estava fazendo estava errado. Eu fui mais para observar e fiquei observando esses detalhes, né? O ego das pessoas. E muitos debates eles se propagam aqui nas redes, as pessoas simplesmente se fecham nas suas bolhas, né? E uma coisa muito debatida ultimamente é sobre jogo de búzios e Ifá. E aí tem as pessoas que dizem que são tradicionalistas e que não precisam de oráculos. Mas tem aqueles que, por exemplo, nos grandes centros, como São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis, Salvador, os sacerdotes eles têm uma casa a zelar e eles precisam de receitas, precisam de renda. E não é nada ilegal, não é nada imoral você fazer consultorias. E a maioria dos sacerdotes, ele tem algum tipo de oráculo que ele utiliza. No candomblé é muito comum utilizar os búzios, ou nos segmentos iorubás, utilizar o ifá. Seja no pelê, seja da forma que o babalorixá ou ilalorixá queira utilizar. Mas na Umbanda tem aí uma grande influência do cristianismo e do kardecismo. E eles têm uma mania de dizer que Umbanda não joga búzios, o que é uma falácia. Os búzios não é nem do candomblé, nem dos iorubás e nem da Umbanda. Os búzios são dos orixás. Quando o Batalá passou os búzios, o conhecimento dos búzios para o Xum, ele não disse assim: se você for no candomblé você joga, se você for na Umbanda você não joga, se você for numa casa de família tradicional iorubá você joga, se você for em outro culto você não joga. Ele não citou nada disso, ele passou conhecimento para ela, para o Xum, que passa para suas filhas, para suas descendências e para todo mundo aquele que tem dom. O oráculo é para aquele que tem dom. A Umbanda pode utilizar a astrologia, pode utilizar o tarô, pode utilizar o I Ching, pode utilizar o reiki, pode utilizar a geomancia, o que for. E aí tem um debate de pessoas que querem ser os donos da verdade. Ah, minha Umbanda não joga búzios e tal. Se você não fala em orixá, eu realmente aconselho a não usar búzios, nem ifá, nem nada mesmo. Mas se você fala em orixá, os búzios são dos orixás, não são de religião. Religião é coisa de ego que ativa o orgulho das pessoas, líderes que querem ser o tal. Ah, o presidente da associação tal, o presidente do templo fulano de tal. E agora tá a moda dizer que é templo de 7 navalhas, 7 não sei o que, 7 não sei o que lá. Eu não frequento religião, eu estudo e propago o culto ao orixá. Que o orixá é o responsável pela coroa ancestral de cada um de nós, não é religião. Isso tudo aí é ego, é segmento para dividir as pessoas. As religiões traduziram no termo moderno como religare, vindo do latim, mas ele tem um conceito indo-europeu muito mais antigo, que seria releitura. Ou seja, cada quem faz a leitura da religião do jeito que lhe apraz, do jeito que lhe favorece. Então, religião é um terreno muito minado, muito perigoso. Se você é um religioso sincero, honesto, ético e moral, cheio de moral elevada, a religião é um caminho sagrado. Mas se você for um líder imoral, você vai usar só a religião para ficar rico, para manipular as pessoas. Usa os livros sagrados como a Bíblia, o Corão, seja lá o que for, para disseminar guerras, disseminar ódio, diferença entre as pessoas. Então, o importante é o culto ao orixá. Assim como o Ifá não é dos iorubás. Os iorubás já herdaram ali de um culto muito mais antigo, ali tem influência árabe, quando os árabes dominaram parte da África, que é por isso que tem essa história dos orixás do pano branco. Aquilo ali é uma influência de Alá.
eles não reconhecem, não querem reconhecer, diz que contam oriquis, por causa da roupa de Oxalá, de Odudua, de não sei o quê, mas é mentira. Ali é uma influência do Islã, essa história de cultuar Oxalá na sexta-feira. A gente sabe nas lutas aqui na Bahia da Independência, a luta dos Imolés aqui na Bahia, com influência árabe. Então, essa história de cultuar na sexta-feira, aquilo não é bíblico, aquilo não tem nada a ver com o culto tradicional iorubá. Hoje em dia, se você for na Nigéria, o culto iorubá é muito pequeno. É muito pequeno mesmo. Hoje em dia o que domina mais é os cristãos, os budistas e os muçulmanos. É quem domina a Nigéria hoje. É um sistema caótico político na Nigéria. Então esse papo, eu fui na Nigéria, falei com babalaô fulano, babalaô ciclano, aquilo ali é pose. É só gente que tem dinheiro para ir na Nigéria, chega lá e passa uma temporada lá e chega aqui dizendo que é o dono da verdade. Tá cheio desses babalorixá aí, dando consultoria na internet, dizendo o que pode e o que não pode. Além disso, quem pode jogar Ifá? Ifá é assim, Ifá é assado. O Ifá ele começou há milhares de anos jogados com ossos, com pedras. Não tinha todo esse luxo de tabuleiro, de oponifá. Aquilo ali foi reis já mais ricos, que misturaram sacerdócio com reinado, que investiram em elementos, em ferramentas, para tornar uma coisa menos acessível para qualquer um. É assim em todas as religiões. Tem os líderes, os figurões, os cardeais, os bispos, o não sei o que eles se sentem acima. Então eles criam insígnias, eles criam graus, eles criam iniciações, para que você, o cidadão comum, não possa fazer. Mas o orixá, ele escolhe você. Eu fiz uma consultoria há 20 anos atrás com uma mãe de santo, simplesinha, ela não conhecia nada de Fá nem nada, mas ela jogava os búzios com a maestria e acertou tudo que disse. Você vai numa casa toda cheia de sarameleque, cheia de fetiche, de emblemas, de imagens, e o cara não sabe nada. Então, os búzios ele é para quem tem o dom. Não tem nada a ver com banda, nem com candomblé, nem com seja lá o que for. Ele é dos orixás, ele não é de religião. Assim como o Ifá. Tem que ter mão do Ifá, tem que iniciar. Mentira, balela. Se você tiver o dom, você joga o Fá. É você estudar o Ifá e você ter o dom. Não é para qualquer um, é para quem tem o dom, é para quem os orixás chamam. Mão de Fá. Ninguém dá mão de Fá a ninguém. Ninguém dá dom a ninguém. O dom, ele vem na sua cabeça, no seu ori. Ele já vem do astral, da sua ancestralidade, é ligado ao seu karma, aos seus signos. Uma outra coisa. Cabala de Odu, numerologia de Odu pela data de nascimento. Meu amigo, esse termo usado de cabala inventaram para ganhar like na internet. Não é cabala, é numerologia de Odu. Mas a numerologia é mais nova do que os Odus. E quem contou os Odus? Que são 16, são 256, não é matemática? Tudo tem uma data no universo e tudo tem um portal que se abre com uma configuração matemática. Então, deixe de balela. Quando você joga os búzios para ver o que é feminino e masculino, 8, 16, seja lá o que for, as caídas do Ifá ou do Oponifá, é matemática, é você contando. Então, se o dia é par, vai dar um traço par. Se o mês é ímpar, vai dar um traço ímpar. Então, vai formando um Odu. E a configuração não tem nada a ver com cabala judaica. Nada. E não é esse termo cabala, é numerologia. Não é pitagórica também, é numerologia somando a data para chegar aos Odus. Os Odus são signos de Fá. Então você pode sim jogar búzios, você pode jogar tarô, você pode fazer signos na Umbanda, no Candomblé, no que for. O que importa é o seu dom e o seu conhecimento. E Candomblé e Umbanda não tem diferença. Eles são da mesma origem, são afro-brasileiros. O Candomblé daqui não é o mesmo que o Candomblé da África. Pare de querer ser melhor do que os outros, de querer ser dono dos orixás. Vão estudar que ganha mais. Agora, se você quer trabalhar com necromancia, só com incorporação, com encantaria, com pombagira, com isso e com aquilo, incorporando morto o tempo todo,